Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Man of 60, o podcast onde a maturidade é o ponto de partida, não o destino final. Eu sou o João Emílio Reneto e hoje a conversa é sobre algo que faz o coração bater mais forte. Em qualquer idade, viagens. Porque viajar, meu amigo, não é só sair do lugar. É mudar de perspectiva, dar espaço para o inesperado, ouvir histórias diferentes e muitas vezes reencontrar pedaços de nós mesmos que estavam adormecidos. E depois dos 60, isso tudo ganha um significado ainda mais especial. Já não temos mais a pressa da juventude. Sabemos que o tempo vale ouro, mas também aprendemos a saboreá-lo. Às vezes a viagem dos sonhos está mais perto do que imaginamos. Uma estrada que nunca percorremos, uma cidadezinha esquecida no mapa, ali no canto, até um reencontro com o passado. Outras vezes é preciso cruzar o oceano, desafiar o fuso horário e se jogar no desconhecido. Como dizia o grande Marcel Proust, ele não estava falando só de paisagens. Abre aspas, a verdadeira viagem de descoberta não consiste em buscar novas paisagens, mas em ter novos olhos. Vejam bem, a verdadeira viagem de descoberta não consiste em buscar novas paisagens, mas em ter novos olhos. Fecha aspas. E é com esse espírito que vamos conversar hoje, sobre caminhos, descobertas e o prazer de estar em movimento, mesmo quando o corpo pede calma e a alma pede aventura. Então, puxa sua poltrona, sirva um café ou um bom vinho, porque o Man of 60 está só começando. E a estrada é longa. Roda a vinheta. Na paz do seu olhar mora uma menina em noite colorida, canta o que é só seu. Linda, linda, seu sorriso é um balé. GT frappé. Então, amigos, dando continuidade à nossa série de entrevistas, eu não digo entrevistas, mas de episódios do Man of 60, hoje nós vamos tratar de um assunto que é de interesse de todos. E eu tenho certeza que todos vão gostar de compartilhar, por isso eu peço que compartilhe, vai lá, clica no botão compartilhar, inscreva-se no canal, ative as notificações, tá? E clique no compartilhe, tá? Você faça isso agora. Você está tendo tempo agora no início, enquanto a gente fica dando a nossa introdução, porque depois, se você quiser, no final você desclica tudo, mas eu tenho certeza que você não vai fazer isso, tá? Efetivamente, o assunto é de interesse de todos. Hoje nós temos uma régua aqui. Hoje nós falaremos com uma pessoa que entende do assunto. É uma pessoa de extrema confiança que eu já usei as dicas dela muitas vezes. Se você acha que viajar é ir daqui à farmácia, vamos mudar esse espectro. Ou viajar até pode ser pegar um carro e ir daqui ao nosso litoral, mas vamos ampliar um pouquinho mais essas nossas distâncias e principalmente as nossas expectativas. Mas eu quero começar agradecendo ao grande colega e compositor Max Tovo, que contribuiu com a sua brilhante música GT Frappé, que está na nossa vinheta, tá? E agradecer também aos nossos patrocinadores. Chofer para noivas. Você já se imaginou chegando em grande estilo em algum local com um carro clássico? Experimente, chofer para noivas. E se seu carro bateu, arranhou, amassou, a Auto Novo resolve. Vá lá na Auto Novo. Os links estão ou aqui embaixo ou aqui em cima. Vamos ver onde é que nós vamos colocar. Como de praxe, eu gosto de, para não cometer nenhuma injustiça, eu peço sempre que a pessoa se apresente.
Então, eu só vou dizer o primeiro nome dela, eu quero que ela se apresente e fale um pouco sobre o que ela trabalha. Celita, bem-vinda ao Men of 60. Obrigada, João Emílio. Um prazer estar aqui com você. E, bom, Celita, agente de viagens há 40 anos. Vamos passar por ali, né? A gente já passou de uma faixa, não entra em detalhes. Não, mas isso só quer dizer que tu tem muita experiência, isso é bom. Tem bastante experiência. Eu iniciei em companhia aérea da nossa saudosa Varig, né? Fomos dos órfãos da Varig. E depois de alguns anos, parte para o turismo. Uhum. No turismo você tem uma outra visão de mundo, uma outra muito mais abrangente. Sim. É o sonho de cada um acontecendo ali no dia a dia. E nessa área, você, como eu disse, trabalha com o sonho das pessoas. Uhum. E às vezes, com o que ela não sonhou. Às vezes ela vem até você em busca de uma ideia. Uhum. E essa é a parte mais complicada, porque aí você precisa conhecer um pouco mais, saber o que move, né? E aí demanda mais tempo, mas é muito interessante. Tu decodifica o que o cliente quer e daí tu oferece talvez a viagem que ele não saberia verbalizar. Vai se trabalhando junto, Uhum. porque a partir do momento que você detecta um ponto, você acha que aquilo ali interessa, você começa a puxar ideias e dar sugestões. Aí, às vezes, você fala, a pessoa diz, não é nada disso. Uhum. É bem ao contrário. Então vamos partir para um outro enfoque, Sim. né? Porque tudo é questão de ponto de vista. Uhum. E aí a viagem vai sendo construída e o sonho vai se realizando antes de iniciar o roteiro propriamente dito. Porque depende do conhecimento que a pessoa tem de um destino que de repente ela quer visitar. Eu, certa vez, atendi um senhor, 70 anos, viajando sozinho. Uhum. Primeira viagem para fora do país e poucas viagens feitas no Brasil. No Brasil. O sonho dele era o Egito. Ele trabalhou... Essa é a minha água, né? A tua água. Tá. Ele trabalhou a vida toda pensando em como o dia que ele iria para o Egito, o que ele queria fazer. Então, ele conhecia detalhes da história de cada templo que ele queria visitar. Ele tinha tudo, ele era uma aula de história. Puxa vida. Tá? Então, com 70 anos, ele realizou esse sonho. O tanto que ele planejou essa viagem, ele já conhecia tudo. Uhum. Ele praticamente te deu o roteiro. Ele me deu o roteiro, ele me disse o que ele queria ver em cada templo, porque ele sabia as histórias, os detalhes. Então, eu imagino o que foi para o guia, que deve ter sido bem desafiador, né? Falar de um templo com uma pessoa que conhecia as minúcias. Sim. Exigiu bastante desse guia. Bom, tu deve ter já pegado vários tipos de pessoas, aquelas que chegam assim, Celita, eu quero uma passagem para tal lugar, um hotel em tal lugar, e como eu já fiz contigo, né? Uhum. Aquelas coisas rápidas, teoricamente, eu sei que eu sou um cliente chato, mas... Não, de jeito nenhum. Mas assim, bem definido. Já chega e aí te facilita o trabalho, mas já teve casos de tu... Isso aqui eu estou antecipando, porque depois a gente vai seguir no nosso assunto exatamente das pessoas de 60 a mais, mas assim, por acaso já tivesse algum cliente que tu sentou e fizesse várias reuniões e vários projetos e a viagem não saiu? Muitos. Muitos? Muitos. Isso é mais comum do que... É mesmo? Às vezes por questões pessoais, né?
Alguns, em função de imprevistos, nós tivemos aí uma pandemia Aham. que abortou viagens de muita gente. Uhum. Programas planejados ao longo do tempo que ficaram, e aí situações que mudaram e tudo mais, e que viagens que não A aconteceram. pandemia deve ter sido muito ruim, né? Foi bastante, foi bem desafiador em todos os aspectos, porque você, enquanto agente de viagem, não podia perder o contato com o teu cliente, porque é o teu meio de trabalho. Mas, em compensação, você não tinha um produto para vender. Sim. Você não tem um produtinho na prateleira, né? Então, e dependendo de como for, você vai invadir um pouco a privacidade desse cliente, mandando uma mensagem. Que isso? Não, mas é porque isso aí é um efeito dominó, né? Quer dizer, existe o hotel que estava reservado, o voo que estava reservado, e depois que tudo reativou novamente para arranjar isso mundialmente, então eu imagino o caos que deve ter sido. Foi bastante complicado. Ah, foi uma tarefa que exigiu muito, mesmo porque isso gerou um desemprego muito grande no meio. Tem essa. Então, retomar com falta de profissionais que atingiu todas as áreas, né? Então, um hotel que teve que reduzir o quadro, as companhias aéreas que reduziram os quadros, né? E depois, para voltar ao normal, foi um tempo, exigiu bastante, Eu tanto imagino. do agente como do cliente, né? Aham. Do passageiro, que passou a enfrentar essas dificuldades. Celita, me diz uma coisa, agora entrando dentro do universo do canal, uma pergunta assim, pode ser um achismo teu ou pode ser uma estatística que tu tenha já. O homem de 60, ele viaja mais ou viaja menos? Ou, ou ele faz uma viagem diferente? Eu acho que ele faz uma viagem diferente. É? É uma viagem mais planejada, Uhum, buscando o momento que ele está vivendo. uhum, Ele já deixou de ser tão insubstituível na empresa, uhum. no trabalho. Ele pode delegar mais coisas, e nisso a tecnologia nos ajuda bastante, porque ele pode estar no Japão e entrar lá e dizer: tá tudo bem, tá funcionando, isso resolve assim, né? Então tem mais essa flexibilidade. Então ele prepara mais, Uhum. ele escolhe, ele se dá mais direitos. Hum. A fase do eu vou viajar com um mochilão, Ah, não? Isso não. era uma pergunta que eu ia te fazer. Se o homem de 60 ainda faz mochilão, não mais. Eu não tenho essa experiência. Aham. O que acontece? O homem de 60, ele busca 60 mais, né? 60 mais. Pior Ele ainda. busca um curso de um idioma fora do país. Aham. Ele passa um mês fazendo um curso e usufruindo do entorno da cidade que ele está vivendo naquele um mês. Ele usufrui como turismo e agrega um idioma. Aham. Ele busca uma viagem com família, com amigos, um momento de lazer ou de realizar um sonho. Uhum. Aí você vê, tem os que se interessam por golfe, vão buscar um resort com bons campos de golfe, com campos oficiais. Os que interessam por velejar, Uhum. alugar um veleiro, fazer um cruzeiro. Existem diferentes opções para diferentes bolsos, vamos Sim, dizer assim, sim. né? Tá. Mas o que move é sempre um
objetivo na viagem. Aham. Buscar uma... E o que exatamente uma pessoa, um homem, sabe que mudou o termo, né? Não é tornar-se velho, não é envelhecer, é tornar-se um adulto maduro. Fica melhor, né? Totalmente. Soa melhor. Até porque é experiência, né? É, E tornar-se um tem que adulto ser maduro. valorizada essa experiência. Então eles buscam mais o que exatamente como tu disseste, o sossego, não é aquela viagem mais corrida. Existem dois tipos de viagem, aquela que é o pacote, que a pessoa vai e segue rigorosamente o plano, o roteiro, e aquela que quer, como tu disseste, não, eu quero fazer um idioma, e então o homem de 60 ele se enquadra no perfil. Tu diria que não existe um perfil do homem de 60, ele é como um viajante normal. Exatamente. 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 Ele é um viajante normal de... o que vai mudar, basicamente? Ele nunca vai procurar ir para Ibiza no auge do verão para buscar uma balada que vai ser do início da noite até o amanhecer do dia seguinte. Não. Uhum. Ele vai procurar coisas que deem prazer sem desgaste. Uhum. Tá? Ele vai fazer uma escalada? Vai. Tem condições para isso. Os homens de 60 mais estão, às vezes, muito melhores fisicamente do que jovens de 20 anos que Sim. estão no celular, Viajando na tela, pela telinha. e que não tem, muitas vezes não tem uma atividade física que o homem de 60 a mais se preocupa com esse lado. Sobre Ele isso. cuida, né? E o jovem, às vezes, não. Ele vai sair para beber, para curtir a noite, né? Uhum. Mas não está tão ligado. Outros, sim, não é regra, né? Sim. Isso tem variação. E os destinos, vamos começar pelos destinos nacionais. Qual é a maior procura, assim? De um modo geral, Nordeste com resorts. Em segundo, os aventura, tipo fazer Lençóis Maranhenses com off-road, essa coisa. A região de Lençóis Maranhenses, aquela parte. Sim. A Amazônia, tanto com cruzeiro, que tem uma hospedagem confortável, tranquila, e que entra com botes menores em regiões, nos braços dos rios. É mais desbravador, mas com todo o conforto e segurança. Um hotel flutuante, vamos colocar dessa forma. Né? Então, esses são os pontos. Não, mas e numa viagem rápida? Existe uma grande procura por Foz do Iguaçu. É mesmo? Continua, Foz ainda continua sendo um destino procurado? Continua. Porque tem toda a grandiosidade da usina, que normalmente é um ponto que chama atenção pela engenharia, né? Pela construção em si, que são temas mais abrangentes para o universo masculino. As cataratas em si, né? Os parques, as coisas, então são consequências. E fora isso, os cassinos nos arredores. Tem a opção de sair para os cassinos. A fronteira tem ali, né? Os cassinos. Então, é ainda bastante procurado. Viagens rápidas, uma opção bem interessante. Tá. E vamos estender um pouquinho mais. Viagens internacionais, o que as pessoas procuram
mais hoje em dia. A gente já falou que eles não, o mochilão o homem de 60 não procura mais, mas O viagens, mochilão que o homem de 60 busca e que pode fazer é alugar um carro, por exemplo, na Alemanha, para percorrer as autoestradas, aham, para usufruir do prazer de dirigir numa autobahn. numa autobahn. Ah, Esse é o mochilão dos 60 mais. Se dá o direito de uma viagem mais descompromissada, mas com um conforto, com uma segurança, com uma tranquilidade. adequar a viagem por um prazer que tenha, talvez até como hobby, quer dizer, gosta de carro, então eu vou para a autobahn. Exatamente. Interessante, eu não sei se tu te lembra aquela vez que, isso foi em 2017 que eu viajei com o meu filho, nós fomos para Dos Estados os Unidos. Estados Unidos e nós fomos para até Key West e eu pedi um conversível. Eu digo, Exato. de nada adianta ir para Key West sem tu ter a possibilidade de ficar olhando dessa maneira, né? Eu tive um amigo agora que acabou de chegar, foi no torneio de tênis de Miami e foi a Key West. E ele disse assim, eu não achei nada demais daquela estrada. Eu digo, mas claro, tu não tinha como enxergar, quer dizer, tu ficar limitado à janelinha, né? Existem certas viagens que também o Havaí, também, te lembra? Também aluguei conversível também. Certos locais tu tem que adequar. A Alemanha, uma autobahn percorrer, isso eu nunca tinha pensado, Celita, quem sabe não está aí a nossa próxima. Ou uma Rota 66 de moto, Exato. também é interessante. Para quem, né? Esse é o mochilão dos 60 mais. É a aventura, mas Tu sabe que durante muito tempo eu assinei aquela revista Viagem, Viagem e Turismo. Nem sei se era sim, papel, né? é muito boa. E uma vez eu li uma reportagem que me chamou a atenção e eu disse, um dia eu vou fazer essa viagem. E eu e um amigo, que inclusive deve assistir esse episódio, ele deve estar assistindo, ele vai se lembrar e ele, como está morando nos Estados Unidos agora, ele viu que é muito fácil fazer isso por lá. Mas a reportagem da revista era de motorhome pelos parques do Canadá. Era uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica. Não sei, tu já viajasse bastante, tu conhece os parques dos Estados Unidos, tu deve conhecer, né? Alguma coisa, Yellowstone. ainda falta muito. E do Canadá eu conheci um pouco também. Eu fiz de Toronto a Vancouver de trem. De trem. Atravessei o país Meu Deus. 4 dias de viagem, com direito a paradas para descer, fazer tours e coisas assim, muito legal. É uma viagem que eu recomendo, super confortável e uma coisa diferente. Olha, nos últimos 2 minutos, quantas dicas de viagem nós pegamos aqui? A autobahn, os parques dos Estados Unidos e Canadá, cruzar o Canadá de leste trem. a oeste, né? Olha, dicas fantásticas, né? E que cuidados o homem de 60 ou mais, ele tem mais cuidados, ele é mais precavido ao fazer uma viagem, ou isso já é quem viaja já automaticamente, até por indicação de vocês, você já propõe de um modo geral a gente já propõe, porque manter estar com a saúde bem, né? Isso já é uma coisa que normalmente todo mundo cuida. Ter um seguro saúde, fundamental. Viajar tem que ter seguro saúde. Então, tá com vacinas em dia, exigência de cada país, tá com documentação em dia, né?
O que às vezes, por ordem médica, e a gente sempre pede para verificar, dependendo do destino, os médicos recomendam uma vacina contra, como é que chama? Aquela que ataca o fígado, que deixa amarelo. Hepatite? Hepatite, tá? Tipo hepatite B, hepatite C, hepatite A, não sei, tem várias que daí aí é da ordem médica. Mas isso é uma recomendação que normalmente os médicos fazem pré-viagem, tá? E a gente coloca isso também, porque é importante você, às vezes, vai para um destino tipo a Índia, você tem que tomar cuidado com a água, você tem que tomar cuidado com a alimentação, então exige mais, Sim, né? sim. Vamos fazer um ping-pong agora. Vamos voltar para alguns destinos nacionais. Destinos nacionais. Vamos falar em termos de Rio Grande do Sul. Ainda a menina dos olhos de ouro é a Serra Gaúcha. Ainda é a Serra Gaúcha. Ainda é a Serra Por Gaúcha. estrutura, né? Principalmente por estrutura. Acho que o Rio Grande do Sul tem muitos lugares a serem descobertos. Agora está iniciando aí o trem dos Pampas, né? Mas ainda falta infraestrutura para receber. Você quer fazer, quer conhecer um destino, mas você precisa de um bom hotel. Sim. Um hotel que te dê conforto para você chegar de viagem, descansar tranquilamente, ter um bom jantar. Então, as cidades ainda precisam de um pouco mais de estrutura para, até mesmo em determinados locais que tem parques, né? Não é o caso aqui, nós temos os canyons aí que já estão com uma estrutura bem melhor, a região ali está com uma estrutura bem melhor, de bons hotéis. Me diz uma coisa, é verdade que privatizaram a região ali e diz que está muito caro, né? Olha, eu não sei se é caro, eu acho que isso é relativo, porque uma coisa é o seguinte, eles entraram com produtos novos ali, com Uma infraestrutura. reestruturação, Sim. né? Então, a conservação melhora, e tudo isso tem um custo, né? Sim, claro. Tu acha que tem banheiros melhores, tem uma Tem estrutura lugares para você fazer um lanche, tem lojinhas, Sim. né? Tem uma estrutura melhor, tem estacionamento, né? Se depender de acessibilidade de uma cadeira de rodas, tem como. Então, tudo isso demanda. Então, eu não acho que tenha ficado caro. Talvez, se comparado, mas a tendência é dizer que o que está ali é da natureza, não pode ser cobrado, Sim. né? Mas se oferece mais para você, de repente, tem uma dificuldade de locomoção e poder entrar para conhecer um parque, Sim. olha, isso não tem preço. A questão da acessibilidade, né, também, eu não sei se fizeram alguma melhoria nessa questão, né? Uma outra questão que eu vejo, assim, que aqui no Rio Grande do Sul, como nós temos... Eu vou falar depois sobre pessoas de fora, mas vamos supor, o gaúcho, que ele quer fazer uma viagem para a cereja do bolo, que é a Serra Gaúcha, pode ser Gramado, Canela, região das Hortênsias, pode ser a região de Bento e Caxias, região do Garibaldi, a região do vinho, espumante, a região dos canyons. Isso são viagens, vamos dizer, curtas, né? Isso são viagens que tu acha que, óbvio que cada região é uma região específica, mas qual é o tempo mínimo que tu recomenda para cada região, vamos dizer? Essas são as viagens que dá para fazer de sexta a domingo. Sim. Tá? Talvez um pouco mais, num ritmo mais acelerado para usufruir.
Se você pegar Gramado e Canela, hoje tem inúmeros parques, Sim. tem atividades para todos os estilos, Aham. né? Então, está em família. Sim. O casal quer uma coisa, os filhos querem outra, vai ter que fazer uma divisão, uma coisa tem para programa para tem todo programa para todo mundo, Sim. né? Tá. E, por exemplo, a região dos vinhos ali, porque muito se fala de Mendoza, né, e que o pessoal viaja para Mendoza e relatam as refeições harmonizadas e tal. Isso tudo tem na Serra Tem na Gaúcha? Serra Gaúcha. Tem. E Mendoza, normalmente, os programas prontos de turismo são 4 dias. 4 dias. 4 dias, Olha só. tá? Então, considerando que tem inúmeros restaurantes, que tem inúmeros passeios, se você fizer um paralelo aí, você faz 2 dias em Bento com inúmeros passeios, né? E mais em conta. Sim, bem mais em Bem conta. mais em conta. Bem mais em conta, que atualmente o nosso dinheiro não está valendo tanto na Argentina, Isso né? mudou bastante, né? Mudou muito. E viagem bate e volta, porque isso se torna extremamente cansativo, né? Que locais aqui no Rio Grande do Sul tu acha que daria para indicar uma viagem bate e volta, por exemplo? Até se pode ir para Gramado fazer um Pode. bate e Para volta. Gramado, para Bento, para Caxias, tudo dá para fazer um bate e volta sem dirigir tempo demais, Aham. né? E tem, quer menos ainda, vai a Ivoti, Sim. né? Cada coisa que... Aham. Mas a pessoa pode, obviamente, pegar os serviços. Eu não quero dirigir, eu quero ir à vontade, eu quero curtir a paisagem. Tem excursões assim, poucas, de bate e volta é poucas, né? muito poucas. Muito poucas. Né? É a mesma coisa você chegar em Porto Alegre, que você vai ficar um dia aqui, você diz, eu vou chegar um dia antes e eu quero fazer um passeio pela cidade, mais tal coisa. Não tem muita oferta de produtos, Uhum. porque não é uma procura abundante que justifique os operadores de passeios pela cidade fazerem isso todos os dias. Então vai chegar um dia que não tem. Nesse dia ninguém tem um city tour para oferecer. Ah, sim. Tá? Uhum. Então começa essa questão da procura, Uhum. né? Que daí não tem demanda, acaba não. Vamos continuar o ping-pong. Me diga uma coisa, antes de seguir no ping-pong e voltar para viagens internacionais, essa é uma dúvida que eu tenho assim, dos brasileiros que moram fora do Rio Grande do Sul. Ocorre de eles virem a contratar agências gaúchas ou eles já saem do seu local de origem com as coisas prontas? Na maioria das vezes saem do local de origem. Saem do local de origem. Né? Porque cria raízes em outro lugar, né? Sim. Até então, porque as operadoras, né, vamos dizer, contratam uma agência de turismo no local e uma operadora. Às vezes uma operadora gaúcha que atende, exato. né? Uhum. Então, no ping-pong agora viagem para o exterior. A nossa moeda não vale nada. Que estratégias vocês estão indicando para tornar ainda acessível, ainda de uma maneira... Tem alguma dica que vocês deem para que viabilize uma viagem para o exterior? Tem. Uma delas é ver países que não adotaram o euro dentro da Europa. Tem ainda o leste europeu, alguns países que ainda mantêm as suas moedas. Então, para a Hungria, para a Polônia, tem alguns países ali do leste europeu que ainda mantêm a moeda
original. Aham. Dá uma boa diferença, né? Na Ásia, se você pegar a Tailândia, se você pegar o Vietnã tem hotéis baratíssimos, hotéis bons, com preço excelente, hotéis muito bons. Mas e a passagem não é um preço exorbitante? Depende da época. Depende da época e não muda muito em relação aos principais destinos na Europa, né? Então, também é uma alternativa para um custo Sim. reduzido na viagem. E para esses locais tu indica que saia com tudo já organizado. Sim, É bem melhor, né? sim. Deixa dias livres, se for o caso, Sim. no meio da viagem, Aham. mas sai com a programação organizada daqui. Uhum. Olha, primeiro dia vai chegar, não faz nada, vai tirar o efeito da viagem, o cansaço da viagem, o fuso horário, essa coisa toda. No dia seguinte faz um passeio pela cidade, vai visitar os parques, já sabe mais ou menos onde vai fazer um tour de elefantes, disso. Então, dependendo de onde está, né? Tem as atrações. Sim, mas mesmo nesses locais onde tu disseste que não adotaram o euro, mas a moeda internacional de viagem é o dólar. O dólar e o euro, basicamente. Sim, e aí, mas os preços desses locais são balizados pelo Não, eles Não? são preços locais, Preços locais. e isso torna bem mais acessível, principalmente no que diz respeito à hotelaria, à alimentação, né? Então, não entra para competir com um hotel de Barcelona, de Paris, que são pontos onde tem os custos mais elevados, né? Sim. Aham. Vamos agora para um outro tópico. Aos 60 mais, a pessoa, os homens já passaram por muita coisa na vida. Casamentos, desfeitos, perdas familiares, perdas econômicas, se refizeram, se reinventaram. Enfim, aí entra o lado psicológico, o lado emocional. Pessoas que querem fazer uma viagem para se reencontrar, por exemplo, Caminho de Santiago, ou algum outro local. Que tipo de locais tu indicaria para esse tipo assim, viagem emocional, viagem para busca espiritual? Eu acho que assim, Caminho de Santiago é independente de religiosidade, ele traz a possibilidade de você se deparar com as suas emoções ou com a falta delas Sim, por um determinado tempo e ter que se redescobrir. Mas eu não posso ir fazer o Caminho de Santiago. Interior de São Paulo tem os caminhos religiosos, místicos, tá? Várias cidades, até aqui no sul mesmo, ou fazer uma trilha em um determinado ponto exige preparo físico e em alguns lugares exige um guia, porque tu não vai entrar a mata dentro simplesmente. É diferente de você pegar um Caminho de Santiago que tem uma estrutura. Me diga uma coisa, o Caminho de Santiago ele tem diversos trechos, né?
Ele é subdividido Tem em... um caminho francês, tem um caminho português, Necessariamente tem um a espanhol. pessoa não precisa fazer todo o trajeto, né? Não, não. Um dos mais feitos é o português, Aham, tá? E ele pode ser, tu pode escolher um caminho mais longo, pode escolher um caminho mais curto, como uma experiência, não sei se eu vou gostar, então vou pegar uma parte que me obrigue a fazer, sei lá, em 5 dias, né? E escolher o caminho que tu vai fazer. sim. Opções não faltam, o mais longo é o francês, né? Mas um bastante utilizado é o caminho português. Dá segurança para quem faz, às vezes, por não ter o domínio do idioma, não falar francês ou um inglês fluente, né? Por isso Então, a importância de um guia, né? exatamente. Por isso a importância de um Se guia, aproveita muito mais, né? claro. Se usufrui mais. Viajar por conta própria, tu às vezes perde muito, né? Eu digo sempre, eu tenho uma base que o primeiro dia numa cidade, você sempre faz um city tour com um guia local, Sim, né? Porque ele vai te trazer a vivência deles, dos locais. Ele vai te mostrar a cidade sob o olhar de um nativo. sim. E isso faz toda a diferença. A primeira vez que eu fui a Toledo, na Espanha, eu fiz um tour em Toledo. O guia era sensacional. Pensa numa pessoa que entendia de arte, de arquitetura e que falava com paixão daquilo. Então, eu fiquei assim, ó. E eu sou uma pessoa meio difícil para. Tá, e me diz uma coisa, só vira o teu microfone, isso assim. Me diz uma coisa, e tem como, por exemplo, para tu melhorar o produto que tu vai oferecer para o teu cliente, tu sabendo da existência desse tipo de guia, tu escolher o guia ou não tem como? Às vezes se consegue. Às vezes se não é... Não é 100% garantido. Aham, Mas a gente sempre pede se tem uma antecedência na viagem, tudo mais. E as empresas também, os operadores de turismo, cada dia mais buscam pessoal mais aprimorado, mais né? Com qualificado. mais qualificado, Às mais vezes não é nem conhecimento. qualificação, É a paixão pelo trabalho, exato. é a paixão. É. Porque o turismo é muito isso, né? A paixão pelo que você está E vendo. tu ama o turismo, né? Olha, é complicado, viu? A gente não consegue sair disso. Você olha assim e fala assim, ai, podia virar a chave e fazer outra coisa na vida? Não, não sei o que fazer. Tu trabalha com aquilo que tu gosta, né? É verdade. E outros locais, assim, espirituais, por exemplo, que existem no mundo, Bali, Tailândia, A Nepal, Índia, o Nepal. Índia, O Nepal é é maravilhoso. procurado, tem muita procura? Não tanto quanto eu gostaria que tivesse. Tá, e assim, ó, esses três, vamos botar Bali, Nepal, me ajuda. Que outro local? Tailândia, Indonésia, Vamos para a Índia. a Índia. Tá, vamos ficar com esses três, assim, para uma viagem espiritual, tá? Qual o tempo, mais ou menos, de viagem, não de deslocamento, mas assim, é uma viagem que vai durar tantos dias, o tempo ideal, porque lá existem os retiros, né? E existem diversos tipos de retiro, mas em média, Olha, eu acho que 15 dias. 15 dias. 15 dias. Por quê? Se você faz muito além disso, se você de primeira vai pegar uma coisa de
25 dias. Tá? E se você não gostar? Você Sim. pode estar com a ideia de que, não, é isso que eu quero, eu vou. E chegar lá e falar, gente, isso aqui não, pelo amor de Deus, Isso não é para mim. isso não é para mim. Eu quero meu hotel 5 estrelas. Para o mundo que eu quero descer, não vou fazer isso aqui não, né? Então, se você pega uma coisa muito distante, aí você vai chegar um momento que você vai desistir, ou você vai se adaptar, Sim. mas aí vai variar de perfil para perfil, Uhum. né? Eu sempre digo, faça uma menor, veja se é isso mesmo, porque por mais que você converse, por exemplo, eu te conheço há um tempo, eu sei um pouco do que tu gosta, mas de repente eu te digo, vai para o Nepal ficar um mês no Nepal. É maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo Nepal. Sim, tu acha maravilhoso, mas pode ser que eu não ache, né? Chega lá e diz, que fria, que isso? Não era isso que eu pensei, né? Ai, tem essa poeira fina, que coisa, a maioria das pessoas usa máscara porque tem uma poeira fina no ar, uma coisinha assim que... Isso para algumas pessoas pode ser o fim da viagem. Aí não tem arquitetura, não tem religiosidade, não tem nada que vai... Sim. E aqui nós temos ali o templo budista de Três Coroas. Tem muita procura para viagem para lá ou o pessoal vai O mais pessoal por vai conta? por conta Por própria. conta própria, né? Não tem. E eles têm uma infraestrutura hoteleira lá, não sabe? Perto dali, na Três Coroas, Aham. ali tem para Já quem fazendo já... ping-pong e voltando de novo para o Rio Grande do Sul. Ali tem para quem vai ficar um tempo, tem uma estrutura, mas aí tem que ser negociado, o que vai ficar, o que vai fazer, como que vai trabalhar, Sim. porque tem que prestar serviços e tal, daí é direto lá com o templo, né? Mas tem restaurantes ali, então normalmente o pessoal vai para visitar, almoça, tira foto e tá visto. É Sim. mais ou menos isso que é feito. Um destino que está, não vou dizer em moda, mas assim, um destino nacional, eu já sei a tua resposta, mas só para deixar registrado. Um destino nacional que hoje está em evidência. Continua sendo os resorts do Nordeste? Resorts do Nordeste e muito em A Amazônia evidência também também Fernando de Noronha. Ah, Fernando de Noronha, nós não falamos. Fernando de Noronha. Existe uma grande desejo de conhecer Fernando de Noronha. As pessoas têm muito esse apelo da natureza, da beleza, né? E Fernando de Noronha hoje é um destino com hotéis, pousadas, com infraestrutura, né? Tem Nanai, por exemplo, em Fernando de Noronha, que daí para quem, fora as tradicionais, Maria, coisa assim, que pode proporcionar aquele momento de não vou fazer trilha, não vou, só quero curtir aqui natureza em um super hotel. Mas eles continuam com aqueles cuidados de preservação, de restrição à entrada. Tem taxa diária, taxa ambiental que se paga, né? Tem um número restrito de visitantes. E assim, não precisamos falar de números, mas tu deve saber, se eu te jogar dois locais assim, um resort no Nordeste e Fernando de Noronha, se equivalem em preços? Eu vou ficar 5 dias. Vai depender de onde você vai ficar em Fernando de Noronha E o tipo de resort. e o tipo de resort. Sim.
É muito difícil falar em valores, porque se você pegar um resort all inclusive e um super hotel em Fernando de Noronha, eles vão ser equivalentes ou talvez Noronha seja mais caro, Aham. né? Assim como você pegar aqui em Santa Catarina, Ponta dos Ganchos, vai ser mais caro que um resort no Nordeste, com all inclusive. E tem bastante procura viagens assim relativamente curtas, curtas que eu digo é até 1.000 quilômetros, assim, há bastante procura aqui no. Normalmente, até 1.000 quilômetros não é muito, Não não. é muito. Não é É. muito. Mas daí viagens. Acredito até que façam, mas aí não passa pela agência, né? Aham, sim. Mas, de um modo geral, eu acho que sempre as mais Pensasse em te longas. perder como? Em São Paulo, Em São Paulo. É? pela variedade da gastronomia, pela variedade de culturas. Então você tem a Liberdade, você tem o Bom Retiro, você tem vários, você tem o Reduto italiano, Uhum. japonês, coreano, você tem um mundo em São Paulo. É uma cidade cosmopolita. É uma cidade cosmopolita. É um excelente lugar para se perder. Excelente lugar para se perder. Interessantíssimo, uma baita colocação que tu fizesse. Porque todo mundo, quando pensa em São Paulo, é uma cidade de negócios, é uma cidade de congressos, é uma cidade de reuniões, é uma cidade de business, né? Mas não como, do ponto de vista gastronômico, é uma É cidade fantástica, fantástica. né? E do ponto E de vista bons de teatros, diversificação, né? tem teatro, tem museus, tem uma vida 24 horas por dia. E o que Uhum. você procurar, você encontra em São Paulo. Então, sem sair do nosso país, a gente pode se perder e se encontrar. Você tem um templo budista, você tem é, igrejas de todas as culturas, você tem templos judaicos, você tem tudo, né? Então eu acho que um lugar para se perder é São Paulo. Mas tu me confessaste que tu adora se perder em Barcelona. Barcelona, para se perder a dois, então, é espetacular. Barcelona. Barcelona é muito bacana É, também. Barcelona é uma cidade para todos os gostos também. é. Acho que é muito. Tem litoral, tem arquitetura, tem gastronomia, tem cultura, né? Eu sempre quando converso com as pessoas que vão para algum lugar pela primeira vez, algum lugar que eu já conheça, e obviamente que o lugar propicie isso, eu digo assim, ó, senta num café e observa a cidade. Não quer dizer que tu precise bater perna das 8 da manhã às 10 da noite. Uhum. Não, às vezes uma viagem ela te enriquece muito mais tu sentando num café e observar as pessoas, observar o dia a dia das pessoas, observar quem passa, o tipo de pessoas que passam. Isso é um ponto de vista de enriquecimento da alma e de conhecimento, é uma coisa muito, muito boa de se fazer. A gente tem que lembrar que viajar é sair da zona de conforto, Sim. porque você tem que estar aberto para o que é novo. Uhum. Você não vai para o Nordeste do Brasil esperando encontrar o café colonial da Serra Gaúcha. Assim como você não vai para a Europa esperando encontrar a pizza que tem no Brasil. Ah, mas é na Itália. Não, não, primeiro que, né, a China é outra coisa, Sim. mas vai ser diferente. Você vai sair da tua zona de conforto e você vai apreciar o que aquele povo tem para oferecer.
que aquele lugar tem para oferecer. E isso, com certeza, vai te trazer uma forma diferente de viver o seu dia a dia. Porque você nunca volta de uma viagem igual quando você foi. Uhum. Algumas coisas você vai incorporar para o seu dia a dia quando você retornar. Uhum. Nem que seja um pouco mais de calma, de apreciar, de sentar num café e olhar. Uhum. Nossa, eu nunca fiz isso na minha cidade, Sim, exato. né? Então, mas não tem o glamour de você sentar em Paris num café e pode não ter o glamour, mas a experiência é aquela. É o seu dia a dia com outros olhos, Uhum. né? Um destino para descansar o corpo. Eu acho que os resorts são destinos para Imbatíveis. descansar o corpo, porque você tem a opção de fazer uma atividade ou não fazer nada. Uhum. Pode ser um resort em Cuba, meio contraditório pelo socialismo, mas pode ser um resort em Cuba, com um oceano azul maravilhoso, uma água limpíssima, né? Areia branca, toda a estrutura, toda a mordomia. Pode ser um resort no Nordeste, pode ser um resort em Santa Catarina, Uhum. né? Pode ser aqui na Serra Gaúcha, É. né? É. Então, depende de quanto você dispõe de tempo e que distância você está disposto a percorrer. Uhum. E aí você pode simplesmente escolher o que vai te descansar o corpo. De repente você ficar jogando beach tênis uma manhã inteira vai te descansar o corpo muito mais do que tu ficar dormindo. Uhum. Porque é o que o teu momento está pedindo, né? É a tua adrenalina naquele momento, Sim. ou a falta dela, Uhum. né? Esses locais que hoje estão envolvidos em guerras, eu te falo pelo seguinte, olha a colocação que eu vou te fazer. Uma amiga foi, esses tempos, pro Egito, tá? E a companhia que ela foi tinha Wi-Fi no avião e ela me tirou uma foto daquelas que mostra o aviãozinho percorrendo e tal. E eu olhei o mapa, eu digo assim, ela está sobrevoando uma área que está em guerra. Quer dizer, ainda tem procura, por exemplo, assim, vamos supor, o Cairo, tem bastante procura, Bastante. mesmo correndo o risco de levar um míssil perdido, vamos dizer assim. Tem bastante. É. É a mesma coisa. Esses tempos o pessoal diz: não, vamos cancelar uma viagem porque Dubai está correndo o risco de entrar, de ser atingida por aviões, porque a proximidade com os países, porque a Turquia, porque o Irã, porque não sei o quê. Teve gente que cancelou viagem por isso. Imagina assim, ó, a gente, não, vamos para um lugar tranquilo, um lugar seguro. Imagina quem estava lá no 11 de setembro e passou por aquele Um estresse, né? aquele absurdo. Uma que loucura, ocorreu. porque você fica ali... Então não tem lugar hoje em dia que tu não esteja correndo o risco de... E existe o outro lado disso, né? Para dizer assim, eu estava lá, eu vivi isso, essa emoção de ter presenciado uma coisa me transformou. Realmente. Tem esse outro lado mesmo. Um lugar para se comer e beber como um rei. Como um rei. San Sebastián, San Sebastián, na Espanha. na Espanha. Cidade pequena, com o maior número de restaurantes estrelados Michelin. É mesmo? Olha aí. Já Não vou é? sair daqui mais culto hoje. Vou sair
falando para todo mundo e vão me admirar. Mas como é que tu sabe disso? Né? Então, uma coisa interessante, partindo-se do princípio que comer como um rei seja de restaurantes estrelados, Sim. né? Mas existe a gastronomia no mundo inteiro, tem coisas fantásticas. Se você pensar, Bom, o que tu falasse, São Paulo já pode incluir dentro desse hall de cidades, né? Mas, Tailândia, Japão, né? são Tudo culinárias diferentes, culinárias exóticas, né? diferenciadas, né? E Excelente. Um lugar para despertar a alma. Eu colocaria assim como despertar a alma um lugar que tu achas assim que a pessoa vai com uma expectativa e, e se deslumbra e se surpreende. Um lugar para que a pessoa se. Tu que conhece bastante lugares do mundo, pode ser Rio Grande do Sul, ou pode ser o mundo, um lugar que tem o potencial de gerar uma surpresa. Bah, eu não estava esperando isso. comigo aconteceu com o Nepal. Nepal. Quando eu cheguei em Katmandu, eu me senti uma pessoa diferente. E andando pela cidade, olhando as coisas, me aconteceu a coisa mais inusitada do mundo. Eu nunca pensei em fazer um ano sabático. E em Katmandu eu tinha certeza que eu faria um ano sabático. É mesmo. Porque eu acho que isso tem a ver muito com a tua percepção de mundo, mesmo que você não se dê conta disso. As pessoas às vezes comentam, aqui em Gramado, ali no Vale do Quilombo, tem uma energia muito especial, a gente chega ali e sente como se tivesse, sei lá, portais, as pessoas têm uma coisa assim. Aí eu fui parar lá e tal, falei, gente, aonde que tá? Não achei Aqui. nada, tá? E eu fui ver o sol nascer no Ganges, num barquinho tal. A cena lindíssima, uma coisa fantástica. Lindo, mas é lindo, Ah, então, tá? E, no entanto, quando eu cheguei em Katmandu, foi uma coisa assim, inexplicável, que te né? gerou uma surpresa inusitada. Inusitada. Fica a dica. Fica a dica. Vale a pena. As pessoas não dão esse valor todo e é um negócio fantástico. Última dica. Eu sou um homem de 60 a mais, em que eu vivi trabalhando e não me permiti fazer nada mais. Nós conhecemos pessoas assim, mais do que daqui a Capão da Canoa, e eu tenho os recursos, eu posso fazer a viagem que eu posso. Um local nacional e um local fora do Brasil. 2 locais para essa pessoa que saía de Porto Alegre, pegava o freeway, ia para o litoral gaúcho e voltava. Era o máximo. No Brasil, eu diria para fazer cidades históricas. Tem um contato com natureza, Em Minas, Minas. Um contato com a natureza, tem um contato com a história, tem uma boa gastronomia e com certeza a cultura local agrega muito, tá?
Fora as cachaças. Fora as cachaças, que é um caso à parte, os queijos, as cachaças, os doces, que é um capítulo à Existem parte. cachaças que não são vendidas no mercado nacional, são feitas só para exportação. Exatamente. É. E um outro lugar, falando em cachaças, que tem cachaças maravilhosas, porque eu gosto muito de cachaça, é a Paraíba. Paraíba? Uhum. Olha só, não sabia Para dessa. mim foi uma surpresa, eu também não conhecia, conheci, mas olha, de primeiríssima qualidade. E um lugar fora do Brasil. Um lugar fora do Brasil. Acho que é a Itália. Itália. A Itália. Ou a Suíça. A Suíça é um mundo à parte. É. A Suíça realmente é um país plural. Tudo parece uma Disneylândia, né? Uhum. O copo ele brilha, a água está paradinha, não tem um papel, um fio de cabelo no chão. A Suíça é fantástica. E a Itália é aquela coisa pelos os ancestrais, para conhecer as origens, né? Isso também é uma coisa que mexe muito com o interior das pessoas. Há um tempo atrás eu fiz um grupo familiar para Portugal, para uma cidadezinha muito pequenininha, tipo 4.000 habitantes, que não tinha nada de infraestrutura, mas era a cidade de origem. Então foi bem complicado conseguir o hotel na cidade próxima, o motorista para ficar à disposição, para levar, para isso, para aquilo, tudo mais, para eles terem contato com antepassados que viviam lá, com uma estrutura, né, já pessoas de mais idade, e que foi uma redescoberta. Muito bem. Eu ia te. Já estamos chegando próximo do encerramento, mas eu vou te fazer uma pergunta e em seguida eu vou dar um depoimento. Como é que tem sido essa concorrência com os aplicativos de viagem? Ou não sei como é que se chama. As chamadas OTAs, que as agências virtuais. Isso, né? E com o trabalho de vocês. Isso mudou o mercado ou... Mudou até certo ponto, tá? Mas a tecnologia, ela ajuda bastante se você souber como trabalhar, se você conhecer as regras. Senão, ela é inútil e ela te toma muito mais tempo. Você entra no site da companhia aérea e compra uma passagem, você entra e reserva um hotel, tá? E para você saber se aquela passagem é adequada para você, primeiro que no site dificilmente você vai conseguir entrar por um destino, sair por outro, é uma ida e volta, né? Não te traz a informação de documentação necessária. A internet, se eu entrar lá e escrever, você pode ir para o Egito sem visto, sem vacina e, enfim, você não precisa ter cuidados com nada, vá tranquilamente que é perfeito. E aí você lê e você acredita. Chega lá, volta. Você nem chega lá, você nem embarca, né? Porque qualquer um pode escrever alguma coisa e postar e publicar. E se você não souber fazer a conferência disso, então a gente tem uma interferência? Tem. Às vezes até saudável, porque aquela pessoa que quer começar a pesquisar alguma coisa, ela chega e diz, olha, eu já olhei isso e isso, eu achei que assim, tá legal? Não, olha,
tem esse ponto, esse e esse que não fecha. Não pode ser feito por isso e isso, né? Então, cabe a nós, profissionais, dar o toque de realidade no que muitas vezes a internet coloca. Na internet pode tudo, né? E aí eu vou entrar com um depoimento. O depoimento vou fazer uma analogia. Você não tem o seu corretor de seguros? Tem o seu corretor de seguros, né? Você não tem o seu gerente de banco? Você tem o seu gerente de banco. E se facilita a vida de vocês, não facilita? Então, um agente de viagem, um agente para chamar de seu, né? Depoimento próprio. Eu já tive problemas de hotel, cheguei lá, o quarto estava errado. Se eu fiz por minha conta, por um aplicativo, imagina o tempo que eu vou perder e muitas vezes não vou conseguir, né? Até reverter aquela situação. Eu perdi um voo. A passagem que eu comprei pelo aplicativo, ele permite que eu seja recolocado num outro voo? Eu perdi uma escala. Como é que eu faço? Um agente de viagem, onde você estiver, você conta com ele e ele está ali que é para resolver o seu. É a mesma coisa o teu corretor de seguros. Quando acontece um sinistro, o que tu faz? Tu pega o teu telefone, fulano, pronto. Um agente, ele faz isso para você. Ele torna o que seria um inferno se você viaja sozinho numa tranquilidade. Então eu estou dando o meu depoimento, que eu já usei. Foi ou não foi, Celita? Com A certeza. Celita já resolveu os meus problemas, tá? E eu acho que vale a pena. Celita, como é que pessoal, como é que a gente te encontra, como é que a gente te contata? Nós vamos botar embaixo, em cima, depois, né? Ok, eu tenho o site Aham. www.zafariturismo.com.br, Uhum. tá? Tem ali os WhatsApp para contato, Uhum. tem uma série de informações, tanto para ver voos como sugestões de pacotes, Sim. e os telefones, fala comigo, fala com a Eva, a gente está aí atendendo Muito há bem. 22 para 23 anos. Então O pessoal. vai ser colocado aqui nos links de contato, tá? A Celita é uma profissional de larga experiência, tá? Obrigada. Então, estamos chegando ao fim desse excelente episódio. Viajar é um assunto que até poderíamos fazer mais vezes sobre destinos específicos. O que tu acha? É uma Te coisa dou a uma ser pensada. sugestão de um convidado que está fazendo agora a África do Sul em trem, Uhum. tá? Um novíssimo roteiro, e eu acho que tu vai gostar de conversar com ele. Ó, Ele sabe? sempre leva grupos também Aham. e tem uma visão especial disso. Então. Vou te passar a sugestão assim que ele voltar. Olha aí, ó. Quem sabe para um próximo, é bem específico. Ele é apaixonado por trens, fez o Transiberiano várias vezes, roteiros exóticos. Olha aí, o assunto viagem faz parte dos tópicos e vai continuar então. Excelente a dica. Celita, muito obrigado. Imagina, Tá? foi um prazer. Enquanto a gente estava falando, tu estava fechando a minha viagem aí, né? Então eu já estou aqui com a minha mochila, né? Pronta. Então eu já Passaporte aí. Já está tudo aqui, eu já vou sair. Porque lembra de uma coisa, para viajar, que não pode faltar na tua bagagem, vontade
de se abrir para o novo. Olha, O resto você compra lá. olha aí. A mochila basta. Vontade de se abrir para o novo. O resto a gente compra lá. Esse vai ser o título desse episódio. Obrigado, Celita. Obrigada a você, foi um Me deseja prazer. boa viagem. Boa viagem e volte logo. Na paz do seu olhar mora uma menina em noite colorida. Canta o que é só seu. Linda, linda, seu sorriso é um balé. Je t'ai frappé.